Olá, queridos irmãos, bom dia. Vamos à nossa mensagem desta semana? 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não me escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus queridos irmãos, como nós vimos nas mensagens anteriores, o primeiro rei de Israel, Saul, ele iniciou bem o seu reinado, pois existia sobre ele uma grande expectativa de sucesso. Fisicamente, Saul era uma espécie de homem perfeito, bonito, forte, inteligente e possuía algumas boas qualidades. Ele começou bem o seu reinado, mas por pouco tempo. Logo, Saul perdeu as suas referências, se tornando esnobe, cruel e um homem infiel a Deus. Saul tornou-se um homem isolado por conta de suas escolhas erradas. Saul se desviou dos caminhos de Deus e os últimos 15 anos do seu reinado, na verdade, foram tempos de tolerância, de paciência, e é aí, como diz o texto que nós lemos, quando Deus questiona Samuel: até quando terás paciência? Ou até quando terás pena deste homem? Porque eu o rejeitei. E assim, o final da vida de Saul mostra como no que ele se tornou. Ele ficou doente, irascível, e assim como o reino
escapou de suas mãos por ter sido rejeitado por Deus. O final da vida de Saul foi muito triste, foi trágico. Trágico o fim do seu reinado, trágica o fim da sua vida. Numa batalha qualquer, ele desistiu da vida e cometeu ato de suicídio. Meus queridos, apesar de Saul ser um homem que exalava qualidades para liderar, ele foi um fracasso. E por um motivo muito simples. Faltou-lhe sabedoria, faltou-lhe entrega e obediência a Deus. Ele desobedeceu ao Senhor, recusando-se a reconhecê-lo como verdadeiro soberano sobre ele e sobre a nação de Israel. Deus nunca perdeu a sua glória, Deus nunca se afastou dos seus propósitos sobre o seu povo. Ele sempre foi Senhor e um Deus presente e ativo. As suas palavras e mensagens, desde os mandamentos dados a Moisés e logo em seguida os profetas que ele levantou, era no sentido de fazer com que o povo fosse convertido, um povo converso, um povo que o reconhecesse como Deus, Senhor e soberano. Mas o povo de Israel sempre foi um povo de dura cerviz, assim como nós vamos encontrar nesse exemplo de Saul. E por isso Deus pôs um fim ao reinado de Saul e passou a procurar um outro rei que tomasse o seu lugar. Assim Deus destrona autoridades, Deus destrona homens fortes, Deus destrona o soberbo, a fim de que o seu propósito, que é maior do que a própria arrogância de um indivíduo, seja cumprido. O propósito de Deus é ser glorificado. Nós nunca podemos deixar de entender que na nossa limitação, na nossa situação de pessoas pecadoras, nós precisamos ter quebrantamento, humildade e voltar os nossos olhos para Deus, amá-lo, honrá-lo e glorificá-lo. E nós podemos fazer isto e devemos fazer isto através da nossa adoração, do nosso louvor, das nossas orações e principalmente através da nossa aceitação da sua palavra e submissão à sua vontade. E era isso que Deus procurava como o próximo rei de Israel. O substituto não podia ser mais diferente no sentido negativo do que Saul, tinha que ser melhor que Saul. E essa decisão Deus tomou 15 anos antes do reinado de Saul terminar. E ninguém imaginava o potencial para o substituto do rei Saul, assim como ninguém imaginava que este substituto deveria ser Davi, um pastor de ovelha. Nem seu pai e nem os seus irmãos, até mesmo o profeta Samuel, ele simplesmente obedeceu o que Deus mandou. Mas como disse o próprio Deus, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não nos esqueçamos também disto. O que é aparente nem sempre corresponde ao que está no coração das pessoas. O que se fala muitas vezes através da soberba, da arrogância, não significa que internamente há uma mente e um coração crentes a Deus. Davi tem um tipo de coração com que Deus pode trabalhar. E este é o primeiro indício. Apesar da sua origem humilde, apesar dos inúmeros defeitos, apesar de Davi ser uma pessoa desconhecida, apesar da sua aparência juvenil, e apesar de haverem outras pessoas indicadas para serem possíveis reis de Israel, como seus irmãos mais velhos, de boa aparência, de boa formosura, de boa fala,
Deus escolheu Davi. E ele, a partir daí, haveria de se tornar o maior rei da história dos israelitas. Meus amados, as características de liderança que Deus aprecia e que são úteis e desejáveis são aquelas coisas que vêm do coração. Claro, do preparo, do conhecimento, da capacidade que pode ser desenvolvida, mas, sobretudo, a capacidade de liderança que Deus aprecia é aquela que vem da sinceridade do coração. Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, que aliás é atribuído ao filho de Davi, a preparação e os escritos desse livro, o rei Salomão, nós vamos aprender muito sobre sabedoria. Estas qualidades que vêm desta fonte que é a sabedoria, que agradam a Deus. E nós então podemos ver que Deus nos dá orientações sobre o que é sabedoria. Por exemplo, temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Confiar em Deus e obedecer-lhe, reverenciando-o e adorando-o, como uma pessoa humilde diante do Senhor e que nunca vai se tornar uma pessoa soberba. Através da oração se torna uma pessoa humilde e reverente ao Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo de 1 a 7. Uma pessoa que pratica o bem, como algo que é indicado no Novo Testamento como fruto do Espírito. O livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, faz-nos lembrar disso, pois é diante de Deus que nós somos vistos e que nós somos analisados. E Deus sonda e conhece aquilo que de fato nós temos dentro de nós. Meus amados, Davi foi escolhido o próximo rei de Israel. Foi ungido rei de Israel. E diz a palavra de Deus que a partir desse momento o Espírito do Senhor estava com Davi. Daqui para frente nós aprenderemos um pouco com este grande homem que, não obstante a sua aparência, não obstante aos seus defeitos, não obstante as suas falhas, não obstante a sua capacidade inicial, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Boa semana e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.